No fim de semana, alguns partidos reuniram lideranças políticas durante convenções estaduais e municipais. Eu até falei aqui no programa a respeito desse assunto já na semana passada. Entre eles o Partido Republicano Brasileiro, também o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, na sexta-feira também o PTC. E a gente tem se ocupado aqui no programa de falar a respeito da política, especialmente porque nós estamos no ano pré-eleitoral. Já vira o ano, 2018 já tem eleições. Então a gente falar sobre isso com diversas autoridades, eleições, alianças partidárias, etc. Eu recebo hoje aqui, inclusive nós temos um presidente do PDT, é o Carlos Lupe, aqui no programa, na sexta-feira. Mas hoje nós convidamos o presidente do Partido Socialista Brasileiro, Luciano Leitor. Vem para cá, Luciano. Prefeito de Timon, ex-deputado, e foi reconduzido agora recentemente à presidência do PSB, né, Luciano? Sim. Seja bem-vindo. Vira só um pouquinho assim para a gente ficar diferente para as câmeras. Muito bem. Luciano, antes da gente começar a falar a respeito de política, vamos falar a respeito um pouquinho da tua administração lá em Timon. Eu estava vendo outro dia, não lembro onde foi que eu li, uma coisa muito legal, e aí se você quiser falar de outras áreas, mas eu vi uma coisa muito legal na educação. Está colocando o ar-condicionado nas escolas lá. Boa tarde. Boa tarde, Israel. Queria agradecer muito ao espaço. Inicialmente dizer que ser prefeito nos dias de hoje não é fácil devido à crise econômica, mas nós temos conseguido, no município de Timon, mudar um ponto importante, que é a educação. Eu acredito que o Brasil só consegue avançar se for através da educação. E Timon é uma cidade muito quente, está do lado da capital do Piauí, que é Teresina, e nós chegamos a uma conclusão de que nós teríamos que melhorar bastante a estrutura física das escolas e, ao mesmo tempo, propiciar aos alunos um ambiente muito mais confortável para poder realmente assistir a aula. E nós colocamos ar-condicionado nas escolas. Timon tem 33 mil alunos hoje estudando na rede pública municipal, e desses 33 mil alunos, nós temos na média 27 mil alunos que estudam na zona urbana, e 100% da zona urbana hoje da cidade de Timon tem as escolas com ar-condicionado. Isso facilita ao professor a dar aula, isso facilita ao aluno a poder entender melhor a matéria que está sendo dada, além do conforto. Imagine um aluno que está dentro de uma sala de aula num calor danado, pingando em cima do caderno. Ele não tem um rendimento adequado. Então nós reformamos as escolas do município de Timon, colocamos um ar-condicionado, valorizamos os professores, e é dessa forma nós temos conduzido o principal ponto de uma administração, que é a educação. Como é que está a relação com os professores e questão de remuneração lá, Luciano? A relação é boa, nós temos um plano de cargo e carreira dos professores, eles recebem o piso. Nós temos professores no município de Timon que estão no final de carreira e que têm doutorado, que ganham até R$9 mil. Não é fácil você conseguir pagar um salário como esse. E o professor no final de carreira, dentro do plano, quando ele já tem uns 30 anos praticamente, aqueles que continuaram no exercício da profissão, chegam a ganhar R$9 mil. Esse é o final de carreira com doutorado. E você falou da questão da dificuldade, é uma coisa que eu tenho batido sempre nesse programa. O país ele enfrenta uma crise que, não sei se não é uma das maiores crises que enfrentamos no último tempo, que a gente junta aí crise política, crise econômica, uma crise institucional e a diminuição de repasses, tanto para os estados quanto para os municípios. Mesmo assim, a gente tem ouvido falar muito de parceria do governo do estado com algumas prefeituras. Isso tem acontecido com vocês lá em Timon, com a prefeitura, com a gestão? Sim, isso tem sim. O governador Flávio Dino tem sido um parceiro do município de Timon. Pra você ter ideia, esse mês nós tivemos uma queda de 20% do previsto do FPM. Isso acaba atingindo as finanças da cidade de Timon, como a grande maioria das cidades do Nordeste vivem de transferências constitucionais, e a parceria com o governo é de fundamental importância. Por exemplo, lá em Timon, através do governador Flávio Dino, nós temos uma escola de tempo integral, estamos fazendo a questão do CAIC, que é uma estrutura que estava abandonada, e o governador voltou novamente a revitalizar. A escola militar também tem no município de Timon agora. O governador também faz de acordo com que os prefeitos fazem os projetos. Nós fazemos os projetos, encaminhamos, fazemos os pleitos, e o governador do estado, na medida do possível, tem atendido não somente de Timon, mas daquela região do leste maranhense. Isso é natural que a gestão sofra críticas, e o político ele também enfrenta isso, não só na questão de quando está exercendo um cargo público, especialmente no executivo, mas de todo modo na vida pública, na vida política, se enfrenta dificuldades, se enfrentam críticas. Mas você recentemente deu mais uma demonstração de força na recondução à presidência do partido, do PSB. E foi tranquilo para ti? Na realidade, o PSB é um partido feito do diálogo, do debate, né? A nossa recondução, voltando um pouquinho no tempo, nós tivemos em 2014 a eleição do senador Roberto Rocha, né? Que foi eleito pelo PSB. E durante todo esse processo, o senador tentou
tomar o partido, não o partido do prefeito Luciano Leitão, mas o partido de muitos militantes que fazem um debate. E durante esse processo ele tentou fazer uma intervenção que não colou. Eu estou no partido desde os meus 23 anos de idade, foi através do ex-governador Eduardo Campos, sempre construindo no diálogo esse momento. E o senador Roberto Rocha, que não tem o costume de disputar no voto, tentou tomar no tapetão a questão do PSB. Mas, para nossa alegria, por conhecer bem o PSB, sabíamos desde o início que ele não conseguiria fazer isso. Fizemos um congresso, uma convenção, e o senador não participou, e foi o caminho natural daqueles que não ganham no voto, saiu do partido. E agora ele fez a mesma coisa no PSDB, já entrou exatamente tomando o partido de quem estava liderando o partido já há algum tempo. Claro, acho que na polícia você tem que ter, na realidade, um raciocínio lógico. Política, você tem que correr atrás do voto. Infelizmente, o senador Roberto Rocha não tem esse costume. Para ele é muito mais fácil tentar tomar o partido por cima do que discutir nas bases. Esse não é um papel de quem faz a política. E até ruim para um senador da República fazer esse tipo de papel. Já que ele foi, no caso, para o PSDB, o que custava ele debater com as pessoas, colocar quais eram os projetos, mas vai por cima. Ou seja, ele sempre tenta ir por cima para poder atingir o seu objetivo. E isso, na realidade, penaliza muito a política. Porque muita gente, às vezes, quer se filiar num partido, ele fica preocupado, vamos me filiar nesse partido? Mas será que o senador não vai, de repente, chegar e tomar o alguém de mandato? Infelizmente, essa é a grande realidade do senador Roberto Rocha. Já que você tocou, então, na questão do senador Roberto Rocha, vou aproveitar logo para perguntar a respeito das últimas eleições, das duas últimas eleições, como é que foi para o PSB, já que foi através do PSB que o senador Roberto Rocha foi eleito. Então, me faz rapidinho um balanço para poder a gente falar dessa questão do senador Roberto Rocha. Na realidade, o PSB nas eleições municipais de 2016, nós fizemos 12 prefeitos. Nas eleições anteriores, nós elegemos 2 deputados, um deputado federal, que foi o Zé Reinaldo, e depois a deputada Luana, que assumiu após a morte do até então irrespeitoso deputado federal João Castelo. E nós agora, nessas últimas eleições, tivemos dentro do PSB, na medida do possível, com toda a tentativa do senador de atrapalhar o crescimento do partido, tivemos um bom resultado. E o PSB hoje tem o deputado Bira do Pindaré, por exemplo, que é um deputado estadual, tem um deputado Rogério Cafeteira, tem um deputado Edson Araújo também, que faz parte do partido, e é um partido que está sempre nas discussões que são importantes para o Estado. Aí você fala, o senador Roberto Rocha foi eleito pelo PSB. Foi mesmo, porque logo é algo inédito na história da República Brasileira, um senador de mandato expulso do partido. Como ficou essa relação de vocês depois da eleição, Luciano? E o que você pensa hoje, o que o partido pensa, você como presidente, o que diz em nome do partido a respeito do comportamento do senador Roberto Rocha? Na realidade, a gente fica imensamente triste. Tem um ditado que diz o seguinte: você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro ou poder para ela. Eu conhecia outro Roberto Rocha, o que era pré-candidato a senador. Mas ao assumir a cadeira, ele se transformou. Recentemente teve uma declaração do senador Roberto Rocha que eu fiquei a me perguntar como é que um senador da República se presta ao trabalho de criticar pessoas, sendo inclusive até homofóbico na forma. Recentemente, todo o Maranhão viu os comentários que ele fez referente a um presidente de partido e a um outro companheiro dele também do meio da política. Eu fico a me perguntar, já pensou se nós tivéssemos um governador nesse perfil, que usa as redes sociais para atacar as pessoas? Eu acho assim, às vezes, que o senador Roberto Rocha se sente muito sozinho no meio político. Ele tenta chamar a atenção. Porque você pode olhar do lado, nas eleições anteriores ele perdeu todas as cidades da qual ele se envolveu politicamente. Então ele tenta chamar a atenção. Eu fico preocupado, às vezes, até com o senador nesse sentido. Eu tive, desde outro dia, numa cidade e estava tendo um determinado discurso lá de uns deputados e alguns reclamaram da questão do senador Roberto Rocha. Olha só como é que é a sabedoria popular. E tinha um senhor sentado do meu lado e disse assim: rapaz, e esse senador sovaqueiro está aí novamente? Eu fiquei a me perguntar, mas como assim um senador sovaqueiro? Isso não é porque ele se elegeu debaixo do sovaco do Flávio Dino. Então você vê como é que é a sabedoria do popular. Então o político que achar que porventura consegue ludibriar a população é mais inteligente do que se pensa. E o senador, eu queria que ele pudesse ajudar bastante, era o Maranhão. Quanta energia ele não gasta atacando o governador Flávio Dino, atacando aqueles que não são seus aliados? Ele poderia muito bem ajudar a resolver muitos problemas do Maranhão. Eu me recordo, Gisele, que na campanha ele sempre dizia que mostraria para que um senador serve. Eu não acredito que um senador serve para estar nas redes sociais fazendo crítica às pessoas e de forma até homofóbica. Isso é muito ruim para o processo político. Eu espero, sinceramente, até gosto da pessoa do Roberto Rocha, mas o senador Roberto Rocha tem sido, na realidade, uma grande decepção para muita gente.
eu que o conheço, ele que foi filiado ao partido da qual eu faço parte, isso nos causa muito entristecimento. Espero que o senador Roberto Rocha encontre o candidato Roberto Rocha, que foi o candidato de 2014, porque um está distante do outro nesse momento. Infelizmente, envergonha inclusive a política maranhense, porque você imagina, eu fui deputado federal, fui deputado estadual, estou no segundo mandato de prefeito da cidade, aí de repente a gente chega para conversar com outras pessoas de outros estados, aí vê um comportamento do senador fazendo comentários no meio das redes sociais, porque eu acho que o palanque dele tem sido as redes sociais. Isso é muito triste para o estado do Maranhão. Eu quero é que o senador Roberto Rocha encontre o candidato a senador Roberto Rocha de 2014. São duas pessoas totalmente diferentes. E agora ele tem se colocado para concorrer ao governo do estado do Maranhão e fica a me perguntar, já pensou se ele fosse governador do estado do Maranhão, como é que seria esse governo do estado? Já que você entrou na questão da disputa do ano que vem, então vamos lá ver, para a gente encerrar aqui, como é que vai ser o posicionamento do PSB, ao que tudo indica, vai marchar, de fato, na coalizão de partidos com o governador Flávio Dino. Ouvi até outro dia uma discussão a respeito de vice, teu nome até, inclusive, citado, que poderia estar cotado para ser vice do Flávio Dino no ano que vem? Na realidade, o PSB vai continuar onde ele sempre esteve, no mesmo campo político. O PSB é aliado do PCdoB ao longo de muitas eleições. Em 2010 foi aliado ao governador Flávio Dino, em 2014 foi aliado ao governador Flávio Dino. Não poderia ser diferente, já que o governador tem feito as políticas públicas que são de interesse também do próprio PSB, que possa vir a dar certo. Quanto ao meu nome, que foi colocado, ventilado, a gente até agradece a lembrança de muitas pessoas referente a isso. Mas eu acabei de me eleger prefeito da cidade de Timon. Eu não posso sair de uma prefeitura onde a gente tem um trabalho continuado para poder atender a população que nos confiou novamente o mandato. Mas o PSB vai estar na discussão da chapa majoritária do governador Flávio Dino. Nós temos nomes importantes, tem o deputado Marcelo Tavares, tem o deputado Bira do Pindaré, tem o próprio atual vice-governador, que o PSB fez um convite para que ele pudesse vir, tem sido um homem correto ao longo da trajetória no mandato de vice-governador, e tem outros nomes também que o PSB está articulando para poder vir para ser candidatos a deputado federal. Então o PSB, Gisele, não vai ficar de fora das eleições de 2018, é natural, legítimo que o partido continue, na realidade, a pleitear o espaço, e nós vamos estar pleiteando, junto ao governador Flávio Dino, o espaço do PSB na chapa majoritária. Como eu disse, tem nomes e tem o convite feito ao próprio vice-governador Carlos Brandão, que tem sido um homem correto na sua condução enquanto vice-governador. Eu quero agradecer a presença do Luciano Leitor, prefeito da cidade de Timon e presidente do PSB. Muito obrigado, viu, Obrigado. prefeito? Grande abraço.